Você já ouviu falar em dogmas, mas talvez ainda tenha dúvidas sobre o que eles realmente significam na fé católica. Os dogmas são verdades reveladas por Deus e que a Igreja, com a autoridade recebida de Cristo, propõe como essenciais à salvação. Eles não são invenções humanas nem ideias que podem ser debatidas livremente. São pilares firmes da nossa fé, transmitidos pela sagrada tradição e confirmados pelo magistério ao longo dos séculos. Neste vídeo, você vai conhecer a lista completa dos dogmas da Igreja Católica de forma clara e acessível. Vamos explicar de maneira simples o conteúdo de cada um desses ensinamentos fundamentais que todos os católicos são chamados a crer. Agora que já entendemos que os dogmas são verdades reveladas por Deus e propostas pela Igreja como essenciais à fé, é importante dar um passo a mais, entender exatamente o que é um dogma e como ele se diferencia de outros ensinamentos da Igreja. Muitas vezes as pessoas confundem dogmas com doutrinas ou disciplinas, mas cada uma dessas realidades tem um papel diferente na vida da Igreja. Um dogma é uma verdade divina que a Igreja declara como obrigatória para todos os fiéis. Já a doutrina é todo o conjunto de ensinamentos da fé católica, mas nem toda doutrina é dogma, ou seja, nem tudo que a Igreja ensina com autoridade foi definido como verdade imutável de fé. Por fim, temos a disciplina, que são normas práticas, como por exemplo, a obrigatoriedade do jejum em determinadas datas ou a forma como devem ser celebrados os sacramentos. A disciplina pode mudar com o tempo, o dogma jamais, pois Deus, sendo perfeito e eterno, não está sujeito à mudança. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Uma verdade divinamente revelada só pode ser considerada dogma quando proposta diretamente à fé cristã católica, através de uma definição solene, ou clarificação ou esclarecimento da sã doutrina, portanto infalível, do magistério da Igreja. Para que tal coisa aconteça, são necessárias duas condições. A primeira é que o sentido deve ser suficientemente manifestado como sendo uma autêntica verdade revelada por Deus. A segunda é que essa verdade ou doutrina deve ser proposta e definida solenemente pela Igreja, corpo de Cristo como um todo, como sendo verdade revelada e parte integrante da fé católica. A palavra dogma vem do verbo grego doken, que significa parecer. Portanto, o substantivo dogma exprime parecer no sentido técnico do termo, como quando se fala, por exemplo, no parecer de um médico ou de um perito. Na época patrística, o vocábulo era usado nas escolas filosóficas para designar pontos-chave da doutrina desta ou daquela corrente, obrigatórios para os que aderissem a ela. Assim, na Septuaginta e no Novo Testamento, dogma significa um decreto ou uma prescrição legal. Vejam-se, por exemplo, as disposições da lei judaica, o edito de César Augusto, os editos do imperador e as decisões do Concílio de Jerusalém, quando Paulo e Silas são encarregados de transmitir a dogmata que os apóstolos e os anciãos haviam recebido no Espírito Santo. Essa prática antecipa seguramente o sentido futuro das decisões dogmáticas da Igreja. Na Igreja Católica, existem 43 dogmas divididos em 8 categorias. São elas: dogmas sobre Deus, dogmas sobre Jesus Cristo, dogmas sobre a criação do mundo, dogmas sobre o ser humano, dogmas marianos, dogmas sobre o Papa e a Igreja, dogmas sobre os sacramentos, dogmas sobre as últimas coisas, ou escatologia. Antes de seguirmos, quero apenas esclarecer uma coisa. Nesse vídeo, veremos apenas a lista dos dogmas da Igreja Católica. O conteúdo e a explicação detalhada de cada um deles será objeto de estudo dos próximos vídeos aqui do canal, para que possamos ver com calma e detalhadamente cada um deles, para podermos tirar o maior proveito desse conteúdo. Pois bem, os dogmas sobre Deus são 5. São eles: 1. A existência de Deus. 2. A existência de Deus como objeto de fé. 3. A unidade de Deus. 4. Deus é eterno. 5. A Santíssima Trindade. Agora, os dogmas sobre Jesus Cristo são 8. São eles: 1. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e Filho de Deus por essência. 2. Jesus possui duas naturezas que não se transformam, nem se misturam ou confundem. 3.
Cada uma das naturezas em Cristo possui uma própria vontade física e uma própria operação física. 4. Jesus Cristo, ainda que homem, é filho natural de Deus Pai. 5. Cristo imolou-se a si mesmo na cruz como verdadeiro e próprio sacrifício. 6. Cristo nos resgatou e reconciliou com Deus por meio do sacrifício de sua morte na cruz. 7. Ao terceiro dia depois de sua morte, Cristo ressuscitou glorioso dentre os mortos. 8. Cristo subiu em corpo e alma aos céus e está assentado à direita de Deus Pai. Os dogmas sobre a criação do mundo são 3, sendo eles: tudo o que existe foi criado por Deus a partir do nada. Caráter temporal do mundo. Conservação do mundo. Os dogmas sobre o ser humano também são 3. São eles: o homem é formado de corpo material e alma espiritual. O pecado de Adão se propaga a todos os seus descendentes por geração, não por imitação. O homem caído não pode redimir-se a si próprio. Agora os dogmas marianos são 4. Aqui no canal já tem vídeo explicando todos eles. Deixarei o link na descrição desse vídeo para você ver após terminar de assistir a esse aqui. Enfim, os dogmas marianos são a Imaculada Conceição, a Virgindade Perpétua de Maria, a Maternidade Divina e a Assunção ao Céu. Com relação aos dogmas sobre o Papa e a Igreja, eles são em número de 5. Vamos a eles. Primeiro, a Igreja foi fundada pelo Deus homem, Jesus Cristo. Segundo, Cristo constituiu o apóstolo São Pedro como o primeiro entre os apóstolos e como cabeça visível de toda a Igreja, conferindo-lhe imediata e pessoalmente o primado da jurisdição. Terceiro, o Papa possui o pleno e supremo poder de jurisdição sobre toda a Igreja, não somente nas questões de fé e costumes, mas também na disciplina e governo da Igreja. Quarto, o Papa é infalível quando se pronuncia ex cátedra. E quinto, a Igreja é infalível quando faz definição em matéria de fé e costumes. Os dogmas sobre o sacramento são 9. Vamos à lista. 1. O batismo é verdadeiro sacramento instituído por Jesus Cristo. 2. A confirmação é verdadeiro e próprio sacramento. 3. A Igreja recebeu de Cristo o poder de perdoar os pecados cometidos após o batismo. 4. A confissão sacramental dos pecados está prescrita por direito divino e é necessária para a salvação. 5. A Eucaristia é verdadeiro sacramento instituído por Cristo. 6. Cristo está presente no sacramento do altar pela transubstanciação de toda a substância do pão em seu corpo e toda a substância do vinho em seu sane. 7. A unção dos enfermos é verdadeiro e próprio sacramento instituído por Cristo. 8. A ordem é verdadeiro e próprio sacramento instituído por Cristo. 9. O matrimônio é verdadeiro e próprio sacramento. Por fim, temos os dogmas sobre as últimas coisas, escatologia. São 7. Vamos a eles. 1. A morte e sua origem. 2. O céu, paraíso. 3. O inferno. 4. O purgatório. 5. O fim do mundo e a segunda vinda de Cristo. 6. A ressurreição dos mortos no último dia. 7. O juízo universal. Depois de entender o que é um dogma e como ele nasce da revelação divina, muitas pessoas se perguntam: a Igreja pode criar novos dogmas? A resposta é: não no sentido de inventar algo novo. A Igreja não cria dogmas do nada. O que ela faz é reconhecer, com a autoridade dada por Cristo, que determinada verdade, já revelada por Deus, deve ser crida com fé firme por todos os fiéis. Ou seja, quando um dogma é proclamado, trata-se de uma verdade que sempre esteve presente na fé da Igreja, mesmo que ainda não tivesse sido definida formalmente. Se você está gostando do conteúdo, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. E para quem quer entender ainda mais sobre a beleza da fé católica, veja o nosso vídeo onde explico o que responder a quem diz que todas as religiões são iguais. O vídeo está aparecendo aí na sua tela e o link está na descrição. Te espero lá!